Olá, maltinha! Hoje vamos analisar aqui uma pequena banda desenhada. Uma pequena banda desenhada fornecida pelo site da JW, que fala acerca da história de Ló e das suas filhas em Gênesis 19, versículos 1 a 26. Mas antes disso, vamos ao site da JW, que é o site oficial das Testemunhas de Jeová, e vamos ler a Bíblia para saber um bocado o que aconteceu antes deste evento. Jeová apareceu aqui a Abraão na sua tenda onde ele estava com Sara e foi recebido por ele, muito bem recebido. Ele disse a Sara para ir buscar três medidas da farinha mais fina e que a amassasse e fizesse pães. Também matou um novilho tenro e bom, que depois começou a prepará-lo e pronto, todos comeram. Jeová, os dois anjos que iam com ele, Sara, todos comeram. Foi uma festa, foi um piquenique, um piquenique antes da destruição. E depois, aqui, Deus diz que Abraão e Sara já eram de idade bem avançada, mas que iam ter um filho. Deus parece ter uma grande apetência a dar filhos a pessoas estéreis e a fazer filhos a pessoas virgens. Hoje em dia, as pessoas que não conseguem ter filhos têm que ir a clínicas de fertilidade, fazer consultas de fertilidade, levar com uma dose enorme de hormonas, fazer um filho num prato de Petri, e pronto, num prato, é um prato, não é um prato, numa coisinha de Petri. E depois, então, aí conseguem ter um filho. Mas pronto, Deus podia dar um filho a esta gente toda, mas prefere dar isso à ciência. Hoje em dia prefere isso dar isso à ciência. E depois ela diz, não sei o quê, eu sou velha, estou-me a rir. Mas pronto, continuando, cagando e andando para esta parte, o que interessa está aqui. Jeová disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Enviou os dois anjos para lá para destruir, para procurar pessoas inocentes, e depois Jeová permaneceu com Abraão, e Abraão aproximou-se e disse: eliminarás realmente os justos junto com os maus? Suponhamos que hajam 50 homens justos na cidade. Nesse caso, eliminarás a eles e não perdoarás o lugar por causa de 50 justos que há nele? Longe de ti agires dessa maneira, entregando à morte os justos, junto com os maus, de modo que aconteça com os justos o mesmo que acontece com os maus. Longe de ti, não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Aqui, Abraão revela possuir um senso comum bastante afiado. Ou seja, como é que é possível destruir uma cidade inteira se existirem lá 50 homens justos? Ao que Jeová diz: se eu achar na cidade de Sodoma 50 homens justos, perdoarei o lugar inteiro por causa deles. Abraão continua e diz: olha, imagina que faltam 5 para os 50, destruirás a cidade inteira por causa disso? E depois então Jeová diz que não vai destruir se encontrar ali 45. Abraão falou mais uma vez: suponhamos que achem ali 40, não a destruirei por causa de 40. Abraão continuou: Jeová, por favor, não sendo a tua ira, mas deixa-me continuar falando. Suponhamos que se achem apenas ali 30 homens. Ele respondeu: não destruirei por achar ali 30 homens. Abraão regateava muito bem. Regatear com Deus, então, é magnífico. É o que eu digo. Nesta altura falava-se, comia-se, via-se Deus. Agora o gajo não aparece, pá. Não sei, não entendo, não dá para perceber. Então, mas aqui, continuando, Abraão disse: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me falar só mais uma vez. Suponhamos que se achem ali apenas 10. Ao que Jeová respondeu: não a destruirei por causa dos 10. Quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu o caminho e Abraão voltou para o seu lugar. Ou seja, Jeová disse que se encontrasse 10 pessoas justas, inocentes, em Sodoma, que não iria destruir a cidade. Coloquem isto em mente
à medida que vamos avançar com esta historinha bíblica, esta historinha bíblica ilustrada de Ló e da sua família, em Gênesis 19, 1-26. Eu vou ler isto, vamos ver esta parte, depois vamos comparar com a Bíblia, está bem? Certa noite, 2 anjos chegaram à cidade de Sodoma, ali assim, todos musculosos, com aquelas asas lindíssimas, perfeitos, todos nus, incrivelmente todos nus. Mas aqui já estão vestidos, pronto, aqui já estão vestidos, já estão apresentáveis. E eis que aparece Ló e diz, eu me chamo Ló, venham à minha casa para comer e passar a noite. E eles dizem, não precisa, vamos dormir na praça. Mas há homens maus nesta cidade, por favor, fiquem na minha casa. Bem-vindos, vou preparar um banquete para vocês. Pronto, uma porta muito baixinha, ou então eles eram muito altos. E depois aparecem aqui estes 2 mauzões. Quem são estes homens? Eles vão se arrepender de terem vindo a Sodoma. Os homens de Sodoma queriam fazer coisas ruins com Ló e os anjos. Por favor, não façam isso. Traga seus visitantes para fora. Saia da frente. Se você não nos entregar os homens, vamos fazer pior com você do que com eles. Para proteger Ló, os anjos cegaram os homens maus. Não enxergo nada. Onde está a porta? Meus olhos. Isto aqui faz lembrar aquela parte do Hulk, quando ele apanha com a radiação e fica transformado em Hulk. E se calhar estes aqui aconteceu-lhes o mesmo, por isso é que eles eram homens maus. Pronto. Jeová nos enviou para destruir Sodoma, saia da cidade e leve toda a sua família. E depois aqui vemos a esposa de Ló a dizer, mas para onde a gente vai morar? Eu preciso de mais tempo para arrumar as coisas. E depois Ló foi avisar os seus genros. Os anjos disseram o quê? Ló, você não acredita nisso, não é? Ou seja, já supõem que as pessoas, os 2 indivíduos eram anjos, mas não acreditaram neles. Aqui também vemos a esposa de Ló muito preocupada. O que é que eu não consigo arrumar as coisas? Tenho que ligar, tenho que arranjar uns caixotes no supermercado e depois tenho que ir procurar uma empresa para fazer a mudança. Depois vamos continuar. No dia seguinte, Ló e a sua família ainda estavam em Sodoma. Levante-se, pegue sua esposa e suas filhas e saia da cidade, senão vocês serão destruídos com as pessoas más. Até agora ainda não sabemos porque é que as pessoas eram más aqui nesta cidade, não é? Eles não revelam os pecados desta cidade. Então Jeová, Deus, fez chover fogo e enxofre em Sodoma e na cidade vizinha Gomorra. Fuja, salve sua vida, não olhe para trás, nem para até chegar às montanhas. Run to the hills, run for your life. Mas a esposa de Ló olhou para trás. Esta parte toda a gente se lembra, quando ela se transformou num saleiro. É que Ló continuou, não é? Sem olhar para trás, a esposa de Ló olhou para trás, tipo, deixa ver as minhas coisas, o meu espelho, assim, porque Ló tinha comprado um belo espelho à sua esposa. Nesta altura, em 1000 anos antes de Cristo, já existiam espelhos com aquele índice de refletibilidade, não é? E se tornou uma estátua de sal, pronto, coitadinha, aqui, sal, ela transforma-se numa estátua de sal. E depois há aqui umas lições para verificar na Bíblia, não é? O que aprendemos de Ló e da sua família? Porque Jesus falou da esposa de Ló, segundo a Bíblia, para que você não deve olhar, para o que você não deve olhar. Eu peço desculpa, isto está em brasileiro, eu ainda tenho dificuldades em traduzir de brasileiro para português e de português para brasileiro. Porque você deve obedecer aos seus pais quando dizem para você não fazer alguma coisa. Eu não vou averiguar estes textos. Eu vou diretamente a Gênesis 19 e vamos ver qual é que é a diferença entre aquela versão infantil da história de Sodoma e Gomorra e a versão bíblica. Está bem? Ora, aqui, quando os anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, Ló estava sentado no portão de Sodoma. E quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles e se curvou com o rosto por terra. Não dá para perceber porquê. Se calhar era prática daquela altura, assim que se via uma pessoa desconhecida, atiravam-se ao chão e varriam o chão com a cara e falavam às pessoas nessa postura. Eles disseram então que não queriam ir para a casa dele, e ele insistiu, e depois ele preparou-se então um banquete com pães sem fermento e eles comeram.
Antes de eles se deitarem para dormir, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o rapaz até ao velho, ou seja, os homens, somente os homens, vejam, e todos eles, cercaram a casa numa só turba. Chamavam Ló e lhe diziam: onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora, para nós, para que nós tenhamos relações com eles. Ou seja, nós aqui vemos que realmente o problema era o que dos homens maus de Sodoma era andarem a comer o rabinho dos outros, não é? Ou seja, a homossexualidade, mais uma vez, é vista como um crime em Sodoma. Tudo bem, a violação, neste caso, é condenável. Agora, o ato de sodomia, o sexo anal entre homens, ou mesmo o sexo lésbico, como no caso de Gomorra, ao que parece havia essa referência, não sei aonde na Bíblia, não é? Mas havia essa referência. O sexo entre homens era mal visto por Deus. Deus não gostava. Deus nunca gostou de que dessem outro uso ao ânus que não fosse para obrar, não é? E esta é uma das provas que sim, que Deus odiava homossexuais. Mas pronto, aqui este ato é condenável, o ato da violação é condenável, e por isso eles eram homens maus. No entanto, as mulheres não estão aqui, portanto podemos supor que as mulheres não eram culpadas de crime algum. E pergunto mais, nós temos rapazes ali para violar, então e as crianças? As crianças são inocentes ou são culpadas dos crimes também? Os bebés, os recém-nascidos, são culpados ou inocentes do crime de violação ou de homossexualidade? Ou seja, será que haviam... Aquilo era uma cidade, suponhamos que uma cidade pequena, pronto, naquela altura, mas suponhamos que existiam ali 2.500 pessoas. E já estou a puxar os números muito por baixo. 2.500 pessoas. Dessas 2.500 pessoas, possivelmente metade eram mulheres, e para aí que suponhamos um quarto dessas 2.500 pessoas eram crianças, e de crianças desde os recém-nascidos até aos 6, 7 anos. Pronto. Convenhamos que existiam apenas 500 crianças nessa cidade. Pronto, já para fazer um número ainda mais baixo. Não é isto mais do que 10 inocentes? Então, para isso, por carga d'água é que Deus destruiu a cidade, não é? Vamos continuar. Aqui, então, Ló saiu para falar com eles e disse: por favor, meus irmãos, não façam essa perversidade. Por favor, tenho 2 filhas que nunca tiveram relações com um homem. Por favor, deixem-me trazê-las para vocês, para fazerem com elas o que bem entenderem. Mas não façam mal, não façam nada a esses homens, pois eles vieram abrigar-se debaixo do meu teto. Ou seja, este é o homem justo que Jeová quer salvar. É um homem que dá primazia a desconhecidos e que sacrifica as suas próprias filhas em prol dos mesmos. E tal, não violem os completos desconhecidos que eu aqui recebo, violem as minhas filhas. É um homem muito digno, com um amor à sua família muito grande. Mas pronto, vamos continuar. Eles tentaram entrar, saia da frente, e acrescentaram: este indivíduo é estrangeiro e veio morar aqui e ainda se atreve a nos julgar. Agora vamos fazer a você pior do que eles. E todos juntos cercaram Ló e avançaram para arrombar a porta. Então os homens na casa estenderam a mão para fora, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à entrada da casa, desde o menor até ao maior, de modo que eles ficaram exaustos tentando achar a porta. Ou seja, vamos novamente, era uma cidade com 2.500 pessoas. Estavam ali todos os homens com apetite sexual, todos os homens prontos para violar estes dois desconhecidos. É idiota, isto é idiota. Depois então, aqui, os homens disseram a Ló, os homens anjos: você tem mais alguém aqui, genros, filhos, filhas e outros que são seus na cidade? Leve-os para fora deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra este povo se tornou imenso perante Jeová.
de modo a que Jeová nos enviou para destruir a cidade. Ora bem, Ló foi falar com os seus genros, que se iam casar com as suas filhas, e disse-lhes: depressa, saiam deste lugar porque o Jeová vai destruir a cidade. Mas os genros pensavam que ele estava a brincar. O dia nasceu, até agora tudo bem. O dia nasceu e eles disseram: pegue nas suas duas filhas e na sua esposa e vá-se embora daqui, senão vai ser eliminado quando vier a punição pelos erros da cidade. Visto que ele demorava, os homens agarraram na sua mão, a mão da sua esposa e a mão das suas duas filhas e os tiraram dali para fora. Porque Jeová teve compaixão deles. Novamente, um homem que oferece as suas filhas em sacrifício em prol de homens que não conhece de lado nenhum, é um homem digno é um homem justo. É um homem justíssimo. E que merece ser salvo perante a justiça divina. Eles então disseram: não sei o quê, vão-se embora daqui, não olhem para trás, não parem, não olhem para trás e saiam deste distrito, vão ali para a outra cidade, que era Zoar. E então eles começaram a fugir para lá, Lot com medo de ir para Zoar, que também não gostava. O sol já havia nascido sobre aquela cidade quando Ló chegou a Zoar. Então Jeová fez, note, Jeová, o próprio Deus, fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isto procedeu de Jeová, dos céus. Assim destruiu aquelas cidades, sim, o distrito inteiro, como todos os seus habitantes das cidades, como os habitantes das cidades e a vegetação do sol. Ou seja, o homem, em vez de destruir apenas o homem, Deus, neste caso, em vez de destruir apenas os homens maus, ele destrói tudo, ele arrasa completamente a cidade. Bebés, mulheres inocentes, homens inocentes também deveria de haver. Ou seja, não há qualquer género de referência. Ele apenas salvou estes 4. E mesmo estes 4 lixaram-se. Porque a esposa de Ló, que estava atrás dele, olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Pronto. Abraão se levantou-se de manhã cedo e foi para o lugar onde havia estado perante Jeová. Quando ele olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra, e toda a terra do distrito, viu algo espantoso. Subia da terra uma fumaça densa, como uma densa fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades do distrito, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló das cidades que ele destruiu, das cidades onde Ló morava. As cidades onde Ló morava. Ora, Abraão pôde ver a destruição. A mulher de Ló olhou para trás e lixou-se, mas Abraão pôde olhar à vontade, sem qualquer género de problema, não é? Aqui, esta parte, eu já falei desta parte num outro vídeo no meu canal. Aqui, as filhas de Lot pensam que a terra está toda devastada e a primogênita diz à mais nova: nosso pai já é idoso e não há homem nesta terra para ter relações connosco segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos dar vinho ao nosso pai e nos vamos deitar com ele, e assim preservaremos a linhagem do nosso pai. Ou seja, isto, novamente, isto é são pessoas que não têm pecado no seu coração, não é? Hoje em dia o ato de incesto é condenável, mas nesta altura Deus permitia tudo. Ou se não permitia, esqueceu-se deste pormenor, não é? Então elas embedaram o seu pai. Numa noite, a mais velha fornicou com o seu pai. No outro dia, novamente embebedaram o Lot e ele fornicou com a filha mais nova. E então, eis que nasceram duas cidades dessa relação sexual incestuosa. Portanto, Lot é visto como o pai dos atuais Moabitas e também como o pai dos Amonitas, que depois iriam ser destruídos por Deus. Ou seja, tipo, sim, vamos deixá-los fornicar para eles constituírem família, para criarem duas cidades, para depois destruir essas mesmas cidades. Pronto, e era isto que eu vos queria trazer. Eu em princípio vou-vos trazer mais material da JW. Eu acho que pelo menos se é para contar a história, se é para contar a história, contem tudo, tá?
Não está aqui a parte dos homens quererem fazer a violação, e não está aqui a parte em que Lot diz, não sei o quê, levem as minhas filhas. Não há aqui a parte em que Lot fornica com as suas filhas. Ou seja, eles, como isto é para uma escala etária mais jovem, eles retiraram todas as partes mais macabras. Se bem que isto é macabro, desculpem lá, meu. Única e simplesmente porque ela olhou para trás, transformou-se numa estátua de sal. E a destruição de Sodoma e Gomorra também é macabro. Ou seja, quantidade. Por acaso não estão aqui crianças. Engraçado, está aqui supostamente algumas mulheres, mas crianças não há. Ao que parece, a cidade de Sodoma e Gomorra não tinha. Na cidade de Sodoma e Gomorra não havia crianças. Esta porcaria aqui existe. Este efeito especial aqui é tipo Michael Bay. A destruição de Sodoma e Gomorra foi feita pelo Michael Bay. E pronto, olha, era isto que eu vos queria trazer. Este pedacinho de história ilustrada. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, não se esqueçam de partilharem. E pronto, já sabem. Com Deus não se brinca, tá? Pronto, adeus e até à próxima.